Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Glória a Deus, aleluia. Amém. Como que vocês estão? Glória a Jesus, nós estamos quase terminando essa janela, né, do Pessah. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, essa janela do Pessah. Eita glória! Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Hoje nós vamos ler Gênesis 25. Amém? Você já pode ir abrir comigo no capítulo de Gênesis 25. Glória a Jesus. Como que está sendo esses dias? Você tem sido prensado? Você tem sido esmagado por Deus? Conta pra mim, como tem sido esses dias? Né? Deus, a sensação que a gente tem é que Deus está nos passando no Getsemane. Amém? A sensação é que Deus está nos passando no Getsemane. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito nesses dias. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Gente, está sendo forte. Eu tô vendo o pessoal, apóstola, eu tô muito irritada, apóstola, olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Mas isso aí é Deus mexendo lá na iniquidade, é Deus tirando a iniquidade lá do profundo, porque nós entramos debaixo desses 8 dias, né? Nós entramos debaixo desses 8 dias declarando, tá? Declarando que nós estamos debaixo de uma atmosfera. Então, quando nós geramos uma atmosfera, e a atmosfera já é propícia, porque a atmosfera fala de arrependimento, de pão sem fermento, ou seja, né, uma vida sem pecado. Então, nós estamos falando, Deus, nos esmaga, pega, aperta no Senhor, nos esmaga, nos prensa. Então, a sensação que eu tenho é que eu estou no Getsemane, né? A sensação que eu tenho, né? E ainda pedi para vocês. Falei, gente, faz um ato profético na casa de vocês, vai arrumando gaveta, vai tirando o que não presta, né? E vai declarando que enquanto você está trazendo alinhamento para sua casa, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus está trazendo alinhamento para dentro de você. E, gente, quando a gente liga no céu e na terra algo como um ato profético, meu Deus, fica irritado, fica chateado. Né? Mas é Deus mexendo, é uma irritação, é uma falta de paciência. Então, isso faz parte. Então, hoje nós vamos com essa pauta até as 6 horas da tarde. E aí, depois das 6 horas, nós vamos entrar num tempo de júbilo, num tempo de renovo, tá? Então, os próximos dias nós vamos entrar num tempo muito sobrenatural de renovo, de ser tocado pelo Espírito Santo, ser ministrados. Então vai ser aonde Deus vai colocar nova armadura em nós, Deus vai trazer amplitude de visão. Então vai ser um tempo maravilhoso, amém? Então eu quero que você mergulhe. Fiquei com moleza nos ossos por causa disso. Amém, glória a Deus. Queridos, tudo é muito profético. Assim como está a nossa casa, as gavetas da nossa casa, assim está a nossa alma, assim está as coisas dentro de nós, certo? Então, tudo é um reflexo de como tudo caminha dentro de nós, de como tudo vai dentro de nós, amém? Então, é exatamente dessa forma, tá? Então, Deus, Ele é majestuoso, Ele é lindo. E eu vou falar uma coisa pra você, a gente tem que, de tempos em tempos, estar entrando em alinhamento, tá? Bom, só é Deus, amém? Eu vivi esses dias umas experiências assim muito profundas, porque às vezes a gente acha que é bom uma coisa, é bom. Não sou bom não, queridos. Bom é Deus, tá? O ser humano, ele só consegue ser alguma coisa. Vou falar pra vocês, porque o Espírito Santo tá dentro de você. Se o Espírito Santo não tivesse dentro de você, você não suportava. Você não conseguia exalar o fruto. Porque para você exalar o fruto do Espírito, o Espírito Santo tem que estar transbordando dentro de você. Amém?
Então eu tenho certeza que Deus está nos esmagando para nós entrarmos num novo nível de santidade, num novo nível de rendição, num novo nível de aquebrantamento. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu venho aqui, Senhor Deus, te glorificar. Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, te exaltar. Eu venho aqui, Senhor Deus, te enaltecer e dizer, Pai, que não há outro como tu. O Senhor é o único, é o alfa e o ômega. Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo da madrugada. Obrigada pela vida de cada intercessor que agora está orando. Pai, enquanto nós estamos aqui, enquanto cultos acontecem na Global, reuniões, a oração está acontecendo. Então, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, somente a Ti por todas essas coisas. O Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia é duradoura, dura para sempre. Senhor, nesse dia, Pai, abençoe, Senhor Deus, a nossa quinta-feira. Santifica, Senhor Deus, a nossa quinta-feira. E que hoje, Pai, até o pôr do sol, o Senhor mexa dentro do nosso interior. Pai, vai nos pilares da nossa alma. Vai, Pai, nas raízes da nossa alma. Vai na raiz do nosso espírito. Vai, Senhor Deus, na profundidade do nosso consciente, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. E, Senhor Deus, arranca toda a iniquidade, arranca tudo aquilo, Pai, que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Mas eu sei, Pai, que nós estamos, Senhor Deus, passando por um alinhamento para viver uma grande ruptura. É isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje até 6 horas, Deus ainda vai te esmagar. Mas, apóstolo, por que a senhora fala que é até 6 horas? Porque tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Amém? E quando nós abrimos, a gente tem uma janela profética de aquebrantamento, arrependimento, que vai até hoje. Essa é uma janela profética e nós declaramos que nós ficaríamos 8 dias dentro dessa janela, orando por cura, libertação. Então hoje nós terminamos, tá? Nós declaramos isso com palavras, né? Nós fizemos esse tipo de decreto. Então hoje, depois das 6 horas, vocês precisam mergulhar, né, no que Deus vai trazer, porque Deus primeiro limpa o trilho, limpa tudo aquilo que está trazendo empecilho para depois Ele trazer a glória, trazer a presença, né? Então vai ser um tempo sobrenatural, amém? Tô com o meu corpo todo desse jeito mesmo, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos abrir comigo Gênesis 25, amém? Glória a Deus. Vamos abrir comigo Gênesis 25, a morte de Abraão. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, meu café parece um chá, mas é porque é o tipo de café que a gente toma aqui em casa. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz a Zinra, Juxa, Meda, Mídia, Isbaque e Suá. Abraão, presta atenção, Abraão já era de idade, gente. Abraão já era de idade. E aí, olha o tanto de filho que Abraão fez. Ela deu à luz a Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Então, os midianitas vão descender aqui, tá? De Abraão. Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Efé, Enoque, Abidá, Euda, e todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía ao seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presente aos filhos de suas concubinas e separou de Isaque, enviando para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. Depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se com seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Esse era
o campo que Abraão havia comprado dos hititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele se estabeleceu perto de Beer-Lahai, no Negueb. Os descendentes de Ismael. Este é o relato da família de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. São estes os descendentes de Ismael por nome e clã. Então agora eu quero que você grifa aí os descendentes de Ismael, tá? Quem são os descendentes de Ismael? Vamos lá. Nebaiote, o mais velho, seguido de Quedar, Adabel, Misbão, Misma, Dumã, Maçã, Haddad, Temá, Getur, Nafins e Quedemã. Esses 12 filhos de Ismael deram origem a 12 tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e ao morrer reuniu-se com seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocupavam a região que vai de Ávila a Assur, a leste do Egito. Então, aonde que estavam os descendentes de Ismael em primeira instância? Ao leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. E esse povo continua em oposição até hoje a todos os seus parentes. A gente sabe, né? Que tanto os descendentes de Cã como os descendentes de Ismael são opositores, né, aos descendentes diretos de Abraão, os israelitas. O nascimento de Esaú e Jacó. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, então você lembra quando eu falei para vocês que provavelmente Isaque tinha entre 35 e 37 anos? Casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida. Olha só. Rebeca ficou grávida de gêmeos e os dois bebês lutavam com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a respeito. Por que isso estava acontecendo comigo? Perguntou ela. Então aqui a gente vê que Rebeca achou estranho os bebês eles lutavam um contra o outro, né? Esaú e Jacó dentro do ventre. Profeticamente você vai olhar aqui que eles já eram duas nações opostas, dois povos opostos. O Senhor respondeu, olha só o que o Senhor respondeu a Rebeca: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Então, desde o começo, né, a gente já sabe que Jacó vai ser o filho mais novo e que Esaú vai servir o filho mais, né? Esaú vai servir Jacó. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro ao nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo com uma mão agarrando ao calcanhar de Esaú. Então Jacó nasceu com a mão agarrando, né, no calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Presta atenção aqui. Quantos anos que Isaque tinha quando os gêmeos nasceram? 60, tá? Isaque se casou com Sara, ele tinha 40. Abraão esperou 25 anos por Isaque. Mas Isaque esperou 20 anos pelos filhos. A gente está vendo um padrão. A gente está vendo um padrão. Olha só, a gente está vendo um padrão se repetir, tá? Então, olha aqui, prestem atenção. A gente tem aqui dois
dois filhos que são rivais entre si, são duas nações. Então, quando Isaac tem 60 anos, Esaú e Jacó vai nascer. Esaú, olha só, agora vamos aqui no 27, eu estou em Gênesis 25, 27. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Então, o pai, o Isaac, tinha predileção por Esaú. E a mãe tinha predileção por Jacó, certo? Então, olha só. O pai, vamos ler aqui de novo. Isaac amava Esaú porque ele gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó preparava um ensopado. Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Presta atenção aqui. Estou faminto, disse Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, porque Edom significa vermelho, tá? Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, presta atenção aqui. Jacó, qual que é o significado do nome Jacó? Trapaceiro, trapaceador, enganador. Ele nasce segurando o pé do irmão. Queridos, em Israel tudo é extremamente profético. Por mais que eles escolham um nome, mas dependendo do jeito que essa criança está nascendo, assim será escolhido o nome. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca me dê os seus direitos de filho mais velho. Você acha que... Quem aqui é filho mais velho? Quem aqui é primogênito? Coloca a mão assim fala eu. Eu na minha cara. Quem que é o filho mais velho? Pode ser filho, filha, independente, mulher ou homem. É o que rompe a madre da mãe. O filho mais velho é aquele que rompe a madre da mãe. Tá? É aquele que a mãe... Tá? Eu sou a mais velha, tá? Existe uma bênção que Deus estabeleceu sobre os mais velhos, sobre os primogênitos. Como também o diabo tenta fazer de tudo para imputar maldições sobre o mais velho, certo? Então... Está bem, respondeu Jacó, mas em troca me dê os seus direitos de filho mais velho. Se não tivesse direito, Jacó não tinha pedido. E todo filho mais velho, ele tem prospecção, ele tem, como que eu posso dizer para você? Ele tem, queridos, eu não vou dizer para você assim, apóstola, mas não é igual, não é igual. Todo filho mais velho, ele pertence ao Senhor. Então ele tem, é como se fosse favor. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Agora, gente, olha só, aqui tem uma chave. No 32, Esaú está faminto, Esaú quer comer. Ele não liga para as coisas, para princípios espirituais, ele não liga para a bênção, ele não está nem aí. Por quê? O instinto de Esaú é primitivo. E, queridos, eu sou de uma família de caçadores. Eu sou filha de um pai que caça. Eu conheço, desde que eu me entendo por gente, meu pai não é só um atirador de elite. Meu pai tem um armamento assim. Meu pai é atirador de elite, campeão de tiro. Minha mãe é campeã de tiro. Eu aprendi a atirar desde pequenininha, né? Toda a minha família é campeã de tiro. Então... Eu venho de uma família de caçadores. Meu pai, ele caça legalmente, tá? Ele tem porte de arma, ele tem tudo isso. Então, eu sei o que é esse instinto primitivo, né, amor? É uma coisa assim que... Olha, eu vou só falar pra vocês. O instinto primitivo de um caçador é algo tão sobrenatural. Eu vou contar rapidinho pra vocês entenderem. Eu estava uma vez, fui caçar com meu pai. Fui caçar eu, meu pai e um amigo dele. E a gente entrou dentro da mata, né? E entra e sobe pau e quebra, não sei o que, e desce pra cá e não sei o que, o brejo. Aí, de repente, meu pai fazia assim, acho que os javali, né? Né? Estão pra cá. Aí, ia pra lá, ia pra cá. E eu falava assim, gente, como que sente, sabia o cheiro? Ele tinha um instinto, ele tinha um instinto.
Acho que os javali estão pra cá, estão pra lá. E de verdade, queridos, ele conseguia ver, né? Aonde que estava pelo cheiro, né? E por que eu tô contando isso pra você? Porque o caçador, ele tem um instinto primitivo, tá? O caçador tem um instinto primitivo, assim, muito forte. E aí a gente vê aqui Esaú que tá com fome, Esaú tava cansado, certo? Caçou o dia inteiro, amém? Esaú caçou o dia inteiro. Esaú queria o quê? Queria comer. E Esaú não tava nem aí pra bênção. Ele falou assim, do que me serve meus direitos de primogênito se eu tô morrendo de fome? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão, por um prato de lentilha, que a gente fala, né? Eu quero que você entenda aqui. De quem que era o direito da primogenitura? De quem que era o direito? Era de Esaú, porque ele nasceu primeiro. Então, no mundo espiritual, quando essa bênção fosse derramada do pai, eu já peguei minha bênção de primogenitura. Eu fiz meu pai e minha mãe orar por mim, declarando a bênção da primogenitura. Não sou boba aí. Falei, pai, ora pra mim, declarando a bênção da primogenitura. Eu não sou boba, gente. Eu não vou esperar, sei lá quando, né? Tá amarrado em nome de Jesus, mas eu falei, pai e mãe, ora pra mim, declarando a bênção da primogenitura. Põe a mão na minha cabeça e ora pra mim, declarando que eu sou a primogênita e que a bênção da primogenitura está sobre a minha vida. Eu fiz meus pais orarem por mim por isso, amém? Isso é significativo no mundo espiritual. Agora eu quero que você entenda um contexto. Quem é o dono da bênção? Esaú. Então, Jacó entendia as leis do mundo espiritual. Então ele entendia, presta atenção, que ele precisava ter autorização do dono da bênção. O dono da bênção tinha que passar a bênção para ele verbalmente, para ele poder tomar a bênção do pai. Porque o pai ia dar bênção para Esaú. Então ele não iria conseguir abençoar Jacó com a bênção da primogenitura se Esaú não tivesse dado o direito legal. Então Esaú deu o direito legal, porque Esaú de certo pensou, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Mas Esaú, o que Esaú fez? Esaú passou o direito. E aí depois, né, Jacó vai fazer toda a trapaça dele, certo? Então, presta atenção. Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho e seu irmão Jacó. De seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Toda vez que você comer lentilha, você vai lembrar. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito. O que a Bíblia vai dizer? Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Como ele desprezou o direito de filho mais velho e o outro queria demais o direito de filho mais velho, porque ele entendia do mundo espiritual, ele entendia o que era a bênção da primogenitura. Então, legalmente no mundo espiritual, a posse da bênção da primogenitura estava com quem? Estava com Jacó, tá? Quero contar algo para vocês. Todo mundo conhece a história, né? Que eu não fui aceita pelo meu sogro, né? Pela família do meu esposo. Não fui aceita, então logo eu entendi assim, eu não sou abençoada, né? Mas minha mãe é muito sábia, né? Então a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô muito preocupada, né? Porque eu sei que meu casamento é de Deus, né? Eu sei que Deus está nesse negócio, mas eu não tenho, né, a bênção do outro lado. Aí a minha mãe pegou, um dia me ligou. Eu tinha reclamado isso pra ela, minha mãe me ligou, minha mãe falou assim, mas a Batian gosta de você. E a bênção da Batian tá acima da bênção dos pais. Quem que é a Batian? A Batian é a avó do Júnior, né? Na linhagem do pai, o vô já tinha morrido, mas tinha a Batian que sobre o pai sobrepassava ali, né, a autoridade. Então, a minha mãe falou assim, faz a Batian te abençoar. Faz a Batian declarar que te abençoa. Que você vai ser abençoada. Gente, eu entendo também do mundo espiritual. E aí eu lembro, né? Eu ganhei a Batian para Jesus. Glória a Deus por isso, né, amor? A Batian, logo que a gente casou, ela morreu. Né? E ela falava que
Só morreria quando o apóstolo casasse. Uma palavra, né? Ela. Uma palavra lançada, querendo ou não, inconscientemente por ela, que acabou se concluindo. Ela falava inconscientemente, eu só vou morrer quando você casar. Exatamente. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, a Batian foi lá em casa, eu fui fazer, o Júnior levou ela lá na minha casa, né? Nós estávamos perto de casar. O Júnior levou ela lá em casa, aí eu falei assim, Batian, e ela é japonesa, ela falava minhas coisas meio. Eu falei, Batian, a senhora abençoa, a senhora dá a sua bênção para mim e para o seu neto casar? A Batian abençoa, em nome de Jesus. Aí ela falou, Batian abençoa, Batian abençoa. Então fala para mim, Batian, eu abençoo em nome de Jesus. Eu fiz ela falar. E aí, queridos, quando eu tinha ali a palavra de uma autoridade acima da autoridade dos meus sogros, eu entendi que eu, tomei a posse. Amém? Tomei posse. Glória a Deus. Você arrepiou toda, né, Eveline? Glória a Deus. Por quê? Por que você arrepiou toda? Porque a minha mãe é muito sábia. A minha mãe, aquilo ali estava me perturbando. Então, a hora que a Batia me deu a bênção, eu falei, pronto. Aleluia, agora eu sei que nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar. Porque eu tinha a bênção dos meus pais, eu queria a bênção do outro lado. Mas para ser bênção do outro lado, eu entendo isso no mundo espiritual. Então, minha mãe falou assim, Batian ama você. A Batian gostava demais de mim, né, mãe? Aí passou 2 meses, a Batian morreu. Agosto. Um pouquinho mais. Agosto, uns 3 meses. Aí eu casei em agosto, quando foi em novembro, a Batian morreu. Morte assim, deu. Então assim, tô contando pra vocês aqui, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos aqui comigo. E tudo, gente, porque eu não era japonesa, amém? Glória. Agora vamos entrar aqui na parte profética do texto, tá? Nós terminamos de ler aqui, A herança espiritual, ela existe para todos nós. Independente se você é primogênito ou não é primogênito, existe uma bênção que Deus estabeleceu sobre a sua vida, amém? Aqui, a gente vê que Jacó é o filho mais novo, mas ele tomou a bênção da primogenitura. Por quê? Porque ele sabia do valor dessa bênção. Às vezes você tem irmãos que não tá nem aí pra bênção da primogenitura, nem entende isso. Você fala, Deus requer, Deus, meu irmão não tá nem aí pra bênção da primogenitura, dá ela pra mim. Mas de igual forma, Deus abençoa todos os filhos. Deus tem uma bênção para todo mundo. E o que faz você tomar bênção? Posicionamento, tá? A herança espiritual, ela não é automática. O que vai permitir você tomar bênção é o seu posicionamento, amém? Então a gente vai ver que Abraão teve muitos filhos, mas quem tomou posse foi Isaac, porque Deus tinha uma promessa com Isaac. Certo? Então, não é a proximidade, queridos, que garante a bênção. Não é a bajulação que garante a bênção. É o alinhamento do nosso coração que determina a bênção do Senhor. Então, tem gente que pensa assim, eu vou tomar capa, porque eu tô lá, eu vou fazer isso, eu vou ter mais unção. Não, queridos. Independente se você caminha perto de um profeta, o que dá a unção para você é o alinhamento, é os critérios que Deus coloca na balança como honra, submissão, vulnerabilidade, amém? É igual, esses dias nós não estamos orando para Deus arrancar tudo aquilo que está errado dentro de nós. Isso, queridos, é humildade em falar, Deus, ainda que o Senhor me use de forma profunda, eu creio que tem alguma coisa errada dentro de mim, então arranca, amém? Isso é humildade, porque às vezes você é tão usado por Deus que você fala, não, eu não tenho pecado. Não, todos nós temos pecado em algum nível. Todos nós temos algum tipo. Isso é humildade, queridos. Isso é humildade, falar, Deus, eu acho que não tá tudo bem, não. Amém? Então, tem gente dentro de um ambiente espiritual, é usado por Deus, mas não vai tomar posse da bênção, não toma posse da promessa. Por quê? Porque não tem alinhamento. Alinhamento com a verdade, alinhamento com o princípio, alinhamento com critérios que Deus preza, amém? Certo? Existe um perigo muito grande.
aqui a gente aprende que Esaú vivia perto da promessa, era muito próximo do pai, que era o dono da bênção ali no caso. Ele ia, né? Porque assim, o que acontecia? Todo pai abençoava o filho, né? Com a bênção da primogenitura e com as outras bênçãos também. Tem gente que está do lado da promessa, tem gente que vive do lado da bênção, mas ele não vai participar da bênção. Por quê? Porque ele está desalinhado, porque ele não está alinhado. E nós precisamos entender. Os filhos de Quetura, eles vão receber presentes. Os filhos de Quetura, né, que são os filhos de Abraão, depois de Isaac, vão receber presentes, vão receber posses. Mas quem vai ser o dono da promessa e o dono da bênção é Isaac, tá? Assim como Esaú menosprezou a bênção e Jacó tomou posse dela, tá? Então, queridos, queira a bênção que Deus estabeleceu sobre a sua vida, queira aquilo que Deus falou que é teu e não venda. Você sabe como que hoje você troca a tua bênção? Você troca a tua bênção por um prato de lentilha muito fácil. Amém? Você troca a tua bênção por um prato de lentilha muito fácil. Às vezes você tá ali buscando o Senhor, aí o diabo vem e traz um prato de lentilha. Às vezes é dinheiro, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher. Amém? E enquanto você troca a sua promessa por um prato de lentilha, você não é digno do Isaac, você não é digno da bênção. Amém? Então eu quero que você, viva isso na íntegra e fala: Deus, eu quero parar de me iludir. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, tá? Esses dias eu estava exortando uma pessoa e eu sou muito sincera, que se a pessoa falar assim para mim, ó, Deus usa essa pessoinha aqui para falar comigo, e Deus me usa, só quando Deus me usa, eu vou ser sincera. Eu tenho um sincerômetro tão grande. E eu falei exatamente isso. Presta atenção aqui. Deus, enquanto nós colocarmos qualquer outra coisa como ídolo, a gente não vai viver a promessa. Enquanto nós substituirmos Deus, até mesmo fazendo dependência emocional numa mãe, num pai, numa filha, quando a gente coloca qualquer coisa antes de Deus, a gente não vai viver a promessa. Amém? E eu sinto muito em dizer aqui para algumas pessoas, mas você vive caindo e levantando, porque talvez a sua fraqueza é a carne, é um homem, é uma mulher, você é louco para casar. E você, quando se posiciona com Deus, o diabo vem e te traz uma ilusão de um homem, de uma mulher, e você cai nisso, e você entra num ciclo repetitivo. Aí quando você vê, você tá todo estragado lá no mundo de novo. Aí eu falo pra você, como que sai disso? Faz uma aliança com Deus. Durante 2 anos, 3 anos, você não vai se envolver com ninguém. Nem que um anjo de luz, nem que um anjo do Senhor apareça pra você, você não se envolve com ninguém. Entrega essa área sentimental pra Deus. Fala: Deus, enquanto você não me curar na área sentimental, eu não posso ter relacionamento com ninguém, porque na primeira oportunidade eu te troco, Senhor Deus, por qualquer coisa que massageie a minha alma. Essa é a única forma, queridos, da gente conseguir ser liberto na alma. E foi desse jeito que eu fiz. Falei: Deus, eu estou entregando a minha área sentimental e eu só posso tomar ela de volta o dia que o Senhor falar para mim que o Senhor vai me dar. Mas eu abro mão da minha área sentimental. E foi aí que Deus me tratou, que Deus me fez viver na solitude, curou toda a ferida da minha alma. Porque, queridos, enquanto você tem fraqueza emocional, fraqueza na carne, você não vai dar conta de buscar Deus. Por quê? O diabo, ele sabe o seu ponto fraco. Então você, gente, presta atenção. Se você não falar: Deus, estou expondo, Senhor, meu ponto fraco é a área sentimental. Eu sou uma pessoa, Pai, que eu gosto demais de me envolver. Mas quando eu vejo, eu não só estou me envolvendo, mas eu estou saindo da tua presença. Então, Deus, vamos fazer o seguinte: durante 2 anos eu não vou me relacionar com ninguém, durante 3 anos eu não vou me relacionar com ninguém, mas e se eu me relacionar, o Senhor me mata? Faz orações perigosas como esse tipo. Queridos, faz esse tipo de oração que eu quero ver se você vai... E aí, ó, tudo que é contatinho de telefone, tudo que é laço de gente, você fica trocando mensagem, gente que fica massageando seu ego, você já corta, você já pode. Fala: Deus, eu vou entregar para o Senhor minha área sentimental 3 anos, 2 anos. Durante esse período, Senhor Deus, se eu trocar mensagem com alguém, o Senhor me arranca da terra. E eu vou falar uma coisa para você. É nesse tempo que Deus vai te curar. Aí você não sabe porque você não posiciona. Mas você não pode ver um rabo de saia, você não pode ver um homem que você tá ali. Você já tá ali, achando que aquele varão é de Deus, que aquela varoa é de Deus.
Mas Deus sabe que se você se relacionar, você foge dele, você, queridos. Gente, deixa eu falar uma coisa assim. Nosso coração enganoso e interesseiro. Né? Nosso coração enganoso e interesseiro. Uma coisa que Deus me alinhou nesses dias, né? Deus me levou naquela passagem que Jesus falou assim, bom é só Deus. Para de achar que você é bom é só Deus. Nós precisamos, para buscar Deus, nós precisamos do Espírito Santo. E sem Ele não podemos buscar Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Todo mérito em Deus não é todo seu. Porque existe sim o seu posicionamento. Mas você só consegue buscar Deus por causa do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para você. Deus curou a minha alma quando eu me entreguei para Deus completamente. Eu falei, Deus, estou entregando minha área sentimental para o Senhor. Abro mão do meu direito de casar. E se um dia o Senhor quiser que eu me case, o Senhor vai ter que falar comigo. Por muitos sinais. Mas eu entreguei para Deus e eu não peguei mais esse lugar. E aí vinha assim, gente querendo conversar. E eu já cortava, podava. Pá! Pá! Eu, eita, laço aqui. Sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque eu sabia que enquanto Deus não me curasse, eu não poderia ser constante em Deus. Eu precisava aprender a amar Deus primeiro, do que amar um relacionamento, amar, né, qualquer coisa. E talvez o que falta pra você é esse tipo de posicionamento. É esse tipo de posicionamento. Amém? Então não adianta a gente viver perto da promessa. Nós temos que tomar posse da promessa. E muitas vezes para tomar posse da promessa é sendo radical. É sendo radical. Sendo radical. Deus, eu tenho fraqueza nessa área aqui. Então, Deus, eu tenho fraqueza com pornografia. Eu já saí, pai, mas vira e mexe vem desejo. Então não vou assistir série, vou ficar 1 ano, 2 anos. Não vou assistir nada que possa trazer gatilho mental. Porque às vezes você está passando ali um Reels, você está passando um negócio, tem qualquer coisa. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar. Amém? Glória a Jesus. Olha só, a gente vê, né, um padrão acontecendo. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Isaac vai esperar 20 anos para ter os seus 2 filhos. Ele orou até Deus gerar a promessa. Amém? Então eu quero que você entenda. Aqui há um padrão de repetição que acontece na linhagem. Eu olhando, vamos olhar? Aonde que eu acho que veio esse padrão? Quando Sara estava lá no leito do faraó. Eu acho. Você sabe por quê? Menecambasui. Reicadabasuiekai. Porque as mulheres de lá ficaram estéreis. Certo? Estéreis. Então, assim, eu vejo que muitas vezes, por coisas que aconteceu lá atrás. Então, o que nós estamos fazendo nesses dias é algo profundo. Deus, hoje eu não orei por isso, mas ontem eu orei. Senhor, perdoa os pecados dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós. Senhor, arranca todo o altar. Então, Abraão foi omisso. E omissão, queridos, é um pecado grave. Sarai, né, na época, era irmã de Abraão? Sim, mas ela era esposa. Amém? Então, esse padrão, houve uma legalidade que entrou, certo? Vamos falar que é uma legalidade que entrou. E aí essa esterilidade vem sobre... Aí você vai ver que esse padrão vai continuar. Aonde que esse padrão continua? Sara, Rebeca. Aonde? Vamos ver se vocês estão bons. Sara, Rebeca, Raquel. A mulher amada de Jacó. Raquel, enquanto Lia está tendo filho, Raquel não pode ter filho. A gente vai ver outro padrão. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, faz um acerto de contas com Deus. Pede para Deus perdoar todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, para que as suas gerações futuras não venham sofrer com nenhum tipo de sentença que esteja sobre a sua linhagem, que às vezes não foi nem você que fez, amém? Então a gente vê que há um padrão de repetição, de esterilidade, tá? Olha só, existem alguns tipos de guerra que começam antes mesmo de nós nascermos. Então a gente está vendo aqui um padrão onde Jacó e Esaú já são inimigos.
desde o ventre. Então tem coisas que já estão imputadas sobre nós muito antes de nós nascermos. Por isso, queridos, que é tão importante nós estudarmos libertação, batalha espiritual, cura interior. Olha, a maior dádiva do homem é entender os processos que estão acontecendo dentro dele e com ele. Eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha alma. Eu preciso entender os padrões de por que eu me comporto, por que eu reajo desse jeito. Amém? E nós precisamos muito do Espírito Santo. Muito do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não pode suportar certos tipos de coisa. Você pode pregar sem o Espírito Santo. Você pode manifestar dom sem o Espírito Santo. Porque Deus não revoga o dom de ninguém. Você pode fazer muita coisa sem o Espírito Santo. Mas conviver com quem te persegue, dar alta face, andar mais uma milha, só se o Espírito Santo estiver dentro de você. Porque se não tiver, você não dá conta, não. Escuta o que eu estou falando. Tem coisas que você faz sem o Espírito Santo, porque Deus não revoga dom. Mas tem algumas coisas que você só faz se você tiver o fruto do Espírito dentro de você. Você só consegue conviver com quem te ofendeu, conviver com quem te caluniou, andar mais uma milha, dar outra face, ser misericordioso porque você está cheio do Espírito Santo. E por mais que você queira fazer o contrário, o Espírito Santo não te permite fazer o contrário. Porque o Espírito Santo fala assim, alinha, fica aí, deixa eu fazer. Não faça isso. Nós só podemos ser freados do nosso instinto primitivo se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Caso ele não esteja, é um desastre. É um desastre. É um absoluto desastre. Nós só podemos andar mais uma milha se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Nós só podemos dar outra face se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Então, queridos, eu quero que você entenda. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos falar assim, Deus, nos trata, nos cura, porque, queridos, quanto melhor estiver a sua versão de você mesmo, mais fruto você dá. Mais rápido você rompe. Mais rápido você alcança aquilo que Deus falou para você, porque você vai perceber que a cada 40 dias de jejum, a cada 50, a cada campanha, a cada Deus, alguma coisa vai mexer dentro de você. E vai te trazer um upgrade da sua melhor versão de você mesmo. Né? A gente tem, quem tem iPhone sabe, direto a atualização fala assim, atualizar o software, né? Então todas as vezes que agora nós passamos por 8 dias, onde Deus está todo dia atualizando o nosso software. O Senhor está trazendo um upgrade, amém? Não troque então, queridos, a bênção eterna. Não troque o seu legado, o seu chamado. Não troque, queridos. Nada que é passageiro, né? Não troque a sua bênção, aquilo que Deus estabeleceu por um prato de lentilha. A fome não justifica decisões erradas. A frustração não justifica decisões erradas. A falta de maturidade não justifica decisões erradas. Esaú foi imaturo? Esaú foi demais. Esaú foi muito imaturo. Então muitas vezes a gente está com raiva, a gente está irado e a gente está lá. Por causa daquele sentimento. Por isso que eu falo, o jejum é a única coisa que vai trazer domínio sobre os seus sentimentos e as suas emoções. O jejum é a única coisa que vai fazer você refletir sobre que decisão você deve tomar. Amém? Glória a Jesus. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então não despreze as suas bênçãos, não despreze. Porque eu falo para você, se você rejeitar aquilo que Deus te deu, Ele vai dar para outra pessoa. Se você não tomar posse daquilo que já é seu, Deus dá para outra pessoa. E a gente vê isso na parábola dos talentos, que aquele que não soube valorizar aquilo que estava na mão, né? Tem aquele que recebeu um talento, ele enterrou. Deus pegou o talento desse e passou para aquele que valorizava. Amém? Glória a Jesus. Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Amém? Então a gente vê que por haver essa predileção, certo? Talvez havia muito conflito dentro da casa, dentro da família. Eu acredito que tem filhos, né? Que tem mais afinidade com a mãe, com o pai. Eu geralmente vejo assim, o filho que dá mais trabalho, às vezes tem mais afinidade com a mãe, certo? Mas, às vezes, por causa disso, o diabo entra nesse lugar, trazendo o quê?
esse jugo, né? Esse jugo de filho preterido, né? Do filho preferido. Amém? Então, queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Enquanto você for alma, você vai ligar pra esse tipo de coisa. No dia que você tiver tratado na alma e você tiver um relacionamento ótimo com Deus e entender que você é filho amado, você não vai estar nem aí se o seu pai e sua mãe ligam mais fulano. Você vai falar assim, mas eu sou filha do Pai Celestial, eu sou mimada pelo Senhor Jesus, mimado pelo Senhor Jesus. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Que é tão importante nós entendermos os processos de alma. É tão importante nós entendermos essas coisas que muitas vezes estão mal resolvidas, porque é essas coisas que nos levam para esses lugares de ciclo repetitivo, certo? Esse lugar onde a gente quer ser aprovado, validado, a gente quer ser elogiado, a gente tem que sair desse lugar, amém? E às vezes, por mais que a gente pense que não está, de uma forma ou de outra, às vezes no fundo, pode haver ainda alguma raiz. Você fala, Deus, arranca por completo, arranca na raiz tudo isso, Pai, que não combina, amém? Glória a Jesus. Então, no momento de fome, Esaú deu a sua bênção, o seu direito de bênção, porque ele não tinha a bênção ainda. Ele não deu a bênção, ele deu o direito da bênção do filho mais velho. E Jacó, você vai ver amanhã no capítulo, ele vai, Jacó vai tomar a bênção de Esaú. Quando o pai vai liberar a bênção, o pai está prestes a morrer. Jacó, quando Isaac está prestes a morrer, Jacó vai enganar o pai e ele vai tomar posse da bênção. Amém? Mas aí depois Deus tem que... Aí tá. Queridos, no mundo espiritual tem regra, sim ou não? Aí você, mas apóstolo, por que Deus permitiu isso se era de Esaú? Mas Esaú não quis. Jacó agiu pelo princípio de que o que deveria receber não quis, então ele agiu de forma legal no mundo espiritual, mesmo que ele tenha trapaceado. Mas aí depois você vai ver que Deus tem que levar Jacó no vale de Jaboque. Porque enquanto ele não para de ser trapaceador e enganador, ele não pode ser abençoado. E você sabe quando de fato a bênção vem sobre Jacó? Parecia que ele era abençoado, quando ele trabalhava para Labão. Mas a bênção do Senhor só vem sobre ele quando Deus muda o nome dele e o anjo o abençoa. Porque enquanto ele não é Israel, ele não pode viver a bênção do Senhor. Porque para ele tomar posse da bênção, Deus tem que tratar o caráter. Qual que é o seu nome? Jacó, o enganador, o trapaceiro, Manacui. Mas Israel significa aquele que luta com Deus. Deus tem que trocar um nome para você ser estabelecido na bênção. Enquanto você não estiver debaixo da bênção do Senhor, enquanto você não estiver debaixo do caráter, daquilo que Deus quer fazer com você, sinto muito, Deus não vai operar aquilo que Ele tem para operar. Agora, amém? Agora eu quero entrar com vocês em algo extremamente importante, tá? Você sabe que dia 14 de Nissan, ao pôr do sol, nós entramos no quê? No Pessah. E aí no dia 16 de Nissan, certo? Nós começamos a contagem do Homer, que são 49 dias, que vai até o Pentecoste. Amém? Então coloca aí 49 dias, contagem do Homer, tá? Então quando que começa a contagem do Homer? Assim que termina a Páscoa, porque a Páscoa começa, no dia 15, quando inicia o dia 15 ali, entre o pôr do sol do dia 14 e o pôr do sol do dia 15. Então, que dia que iniciou, só vou abrir meu calendário aqui para mostrar para vocês, que dia que iniciou a contagem do Homer. E agora eu vou trazer para você o que é a contagem do Homer, você vai ficar chocado. Contagem do Homer, do Homer. Oh, Senhor Jesus, cadê? Então, se você puder abrir o calendário aí, tá? A contagem do Homer, ela começou no dia 3 de abril, ao pôr do sol, onde terminou o dia fatídico, E olha só, a contagem do Homer vai até maio, certo? Cadê? A contagem do Homer vai até dia
21, se eu não me engano. Deixa eu ver. Dia 21. Dia 21 ao pôr do sol, nós entramos na janela do Pentecoste. 21 de maio nós vamos entrar, certo? Então, ela começa após o Pessah, que é a Páscoa bíblica, certo? E termina na véspera do Shavuot, que é o Pentecoste. E o que é a contagem do Homer? A contagem do Homer, queridos, tá? É o período entre a oferta das primícias, da colheita e da cevada, até a colheita do trigo, certo? Então, durante esses 49 dias, o povo contava diariamente, até chegar o dia da entrega da lei no Sinai. Amém? Qual que é o significado profético do Homer? Pessah representa a libertação, certo? Falei para vocês, Pessah, Deus está libertando, nos tirando do Egito. Shavuot representa a entrega, né, e a direção do Senhor. Então, não basta nós sairmos do Egito, nós precisamos aprender a viver como povo de Deus. Então, esses 49 dias é um tempo de transição e tratamento interior. Eu sei que nós somos muito tratados e passados na prensa esse dia, mas Israel saiu do Egito, certo? Mas o Egito ainda estava dentro deles, ali no deserto. Então, esses 49 dias é o processo que Deus vai trazer o quê? Para nós uma nova mentalidade. Amém? Então, esses 49 dias, Deus vai estar nos tratando. E graças a Deus que nós vamos estar debaixo dessa janela de 90 dias de oração. Então, nesses dias, Deus está o quê? Nos tratando. Deus vai estar trazendo sobre nós uma nova mentalidade. Por quê? Deus, ele arranca de nós a iniquidade, o pecado, a transgressão, o fermento. Mas ele está tratando em nós o que é uma nova mentalidade. Deus não está mexendo, não está te esmagando. Então, nesses 49 dias é onde Deus vem trazer sobre nós uma nova mentalidade. Deus vem trazer um novo estatuto dentro de nós. Uma nova direção, uma nova mentalidade. Amém? Então, né? Ou seja, no Pessah, a saída do fermento. No Pessah, Deus está nos pesando na balança. Deus está passando no Getsemane. Então, Deus tira de você aquilo que não compete mais com o propósito, aquilo que não pode mais guerrear contra o seu propósito. E agora Deus está te levando nesses 49 dias numa transição de nova mentalidade, de maturidade. Amém? Então, o que acontece ali no Sinai? No Sinai o povo recebe a lei. Em Atos 2, o Espírito Santo desce. Então, lá no Monte Sinai, o povo recebe a lei quando? Exatamente nessa data, certo? E em Atos 2, o Espírito Santo desce exatamente na data do Pentecoste. Então, esses 49 dias é uma preparação para ter uma nova mentalidade, onde Deus está nos tratando. Então, primeiro Deus tem que arrancar bloqueio, arrancar cativeiro, porque Deus só consegue estabelecer um upgrade no nosso caráter, na nossa essência, uma vez que nós nos livramos dos cântaros, os cântaros que não competem mais com a nossa jornada. Você viu que a mulher samaritana, ela deixa o cântaro para trás e ela sai para anunciar o cordeiro. Então, o que Deus está fazendo com nós não é só limpeza. Deus está tirando fardos, coisas que Ele não quer mais que você e eu carregue para o próximo nível. Amém? Então, quem não passa pelo processo do Pessah, quem não passa pelo processo da retirada do fermento, não consegue, né, entrar nesse lugar de ter uma nova mentalidade. E, queridos, Deus só pode fazer um novo, Deus só pode abrir coisas para a sua vida se você tiver uma nova mentalidade. Às vezes a sua mentalidade é de escassez, você não consegue ver o novo de Deus, não consegue ver a grandeza de Deus, então você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Mas Deus, quando nós nos submetemos a Ele e permitimos que Ele trabalhe dentro de nós, então 49 dias é a contagem e preparo. 49 dias da contagem para essa janela do Pentecoste, e esses 49 dias é uma janela especial para Deus estar consolidando a essência, consolidando a nova essência que Ele está estipulando sobre você, consolidando o caráter. Então Deus está nos santificando. Então 49 dias, coloca 49 dias de santificação, 49 dias onde Deus está tratando a nossa essência, tratando o nosso caráter. Amém? Então o povo contava os 49 dias esperando algo. Então Jesus falou assim: olha, meus discípulos, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Fiquem aqui orando. Então, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus pediu aos seus discípulos, 120 ali no cenáculo. Eles ficaram orando e esperando. Porque no Pentecoste, gente, nossa janela esse ano do Pentecoste vai ser muito especial. Amém? Nós vamos orar 3 dias antes e 3 dias depois da janela do Pentecoste. Nós vamos fazer uma janela profética, especial, para nós tomarmos posse de tudo aquilo. Gente, Pentecoste é uma janela sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos agora vivendo dentro de uma estação espiritual. Apóstolo, mas as estações não é só o deserto, é a primavera, não. Tem as festas, são estações espirituais. Então nós estamos vivendo uma estação de cura, de libertação, de Deus nos esmagar. Eu tenho certeza que Deus pode ter tirado aí de você, às vezes deve ter te levado para o natural, porque nós vivemos na unção, e por nós vivermos na unção, muitas vezes nós não sentimos a opressão. Mas nesses dias eu tenho certeza que Deus removeu a unção um pouco, em alguns momentos do dia, para você sentir o nível de ataque, o nível que é esse mundo sem a unção dele. E talvez você entrou em aflição e falou, meu Deus, que é isso? Que irritação é essa? Que perturbação é essa? Amém? Então, 40 dias de contagem. Nós já estamos no número e Deus já está tratando o nosso caráter. Então, profeticamente, faça uma oferta, fala, Deus, tira de mim tudo aquilo que não condiz com a tua verdade. Tira de mim tudo aquilo, Senhor Deus, que traz pedra de tropeço para minha jornada espiritual. Senhor, eu quero fazer uma oferta pelo meu caráter. Vamos fazer esse ato profético? Faça uma oferta pelo seu caráter. Fala, Deus, eu quero fazer uma oferta para que o Senhor alinhe o meu caráter. Porque eu entendo, Deus, que somente o meu caráter vai sustentar a minha jornada, os dons que o Senhor me deu, a minha vida com o Senhor, a minha amizade com o Senhor. Amém? Eu sou muito profética nas minhas ofertas, nas estações, no calendário. Eu sou muito profética nisso, porque eu entendo que essas janelas, elas não são à toa, né? Então, ó, se você for olhar aqui, ó, presta atenção aqui, ó. A gente vai entrar, né? Ó, deixa eu ver. Nissan vai até dia 16. Mas aí você vai olhar no dia 16 de abril, presta atenção, no dia 16 de abril, tá? Nos dias 16 de abril, nós vamos entrar no mês de Iyar. Entramos numa outra estação. Esse é o primeiro dia do mês do calendário, para mim é o melhor dia para primiciar, amém? Então você pode fazer uma oferta, faça uma oferta que você sentindo. Gente, a oferta é algo muito individual. É o Espírito Santo que pede, né? Então fala assim, Espírito Santo, o que eu posso estar ofertando pelo meu caráter, por um alinhamento? Então faz você, amém? Aonde você faz? Você deve fazer na sua igreja, na igreja onde você congrega. Então honra lá o altar onde você congrega, amém? Glória a Jesus. Então você deve honrar o lugar que você cultua, seu pastor, sua pastora. Então faça essa oferta lá no altar. Fala, Deus, eu quero fazer uma oferta pelo meu caráter, quero fazer uma oferta pela minha vida, por um alinhamento genuíno. É assim que você deve fazer, amém? Glória a Deus, aleluia. Então esses 49 dias, eles são proféticos, vai estar dentro da nossa janela de 90 dias. Então nós vamos estar orando para Deus tratar caráter, para Deus trazer alinhamento, para Deus trazer santificação. E hoje ao pôr do sol nós vamos entrar. Então hoje ao pôr do sol nós vamos entrar, né? A gente vai sair dessa janela do Pessah e nós vamos entrar numa pauta de renovo, né? De se encher do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Então você vai ver o que Deus vai fazer nesses dias na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Beijo, beijo. Amo muito vocês.